Você acredita em maldições? Acha mesmo que um punhado de palavras escritas num livro velho não pode destruir uma vida? A maioria das pessoas diria que não, que tudo isso é apenas superstição. Mas essas pessoas nunca sentiram o peso do olhar de São Cipriano através das páginas do seu livro de capa preta. Hoje, nós vamos cruzar uma linha da qual talvez não tenha mais volta. Vamos mergulhar nas magias mais bizarras, nos rituais mais profanos atribuídos ao homem que conversava com demônios e que, por uma ironia do destino, acabou virando santo. O que eu vou te revelar aqui é perigoso, é perturbador e vai te fazer questionar tudo o que você acha que sabe sobre o bem e o mal. Se você tem um coração fraco, se o escuro te assusta, por favor, feche este vídeo agora. Mas se a sua curiosidade é uma chama que queima mais forte que o seu medo, então se ajeita na cadeira. O ritual já vai começar. E se você é um buscador da verdade, não importa quão sombria ela seja, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, porque juntos vamos abrir portas que jamais deveriam ser abertas. A nossa primeira incursão no macabro grimório de Cipriano nos ensina a transformar algo tão comum, tão presente na nossa cozinha, em um instrumento de tortura lenta e silenciosa. Estou falando do sapo. Não um sapo qualquer, mas um sapo vivo, pulsante, que se tornará o portador de uma maldição para calar um inimigo para sempre. O livro ensina que você deve capturar o animal em uma noite sem lua e, com o coração cheio de ódio, escrever o nome completo da pessoa que te caluniou, que te difamou, em um pequeno pedaço de pergaminho virgem. Em seguida, com uma pinça, você deve abrir a boca do sapo, que se debaterá em suas mãos, e introduzir o papel com o nome o mais fundo possível em sua garganta. Mas a parte mais horrenda ainda está por vir. Com uma agulha de aço e uma linha preta, da cor da escuridão, você deve costurar a boca do pobre animal. Ponto por ponto, a carne viva é perfurada, selando para sempre o seu coachar. A cada nó que você dá, uma sentença é proferida em voz baixa. Eu não costuro a boca deste sapo, mas sim a boca de nome da pessoa. Que sua língua se colhe no céu da boca, que suas palavras se transformem em veneno e te sufoquem. Assim como este sapo emudece, você emudecerá. O animal, agora mudo e condenado a uma morte lenta pela fome, deve ser solto no pântano mais próximo. O destino do sapo está agora selado ao destino da sua vítima. Enquanto o sapo agoniza, a pessoa amaldiçoada começa a sentir os efeitos. Sua voz falha, uma tosse seca e persistente a atormenta. As palavras se embaralham em sua mente. Ela sente um nó na garganta que médico nenhum consegue diagnosticar. Quando o sapo finalmente morre, em seu silêncio torturante, a vítima pode perder a voz para sempre ou, em casos mais extremos descritos no livro, desenvolver uma doença fatal na garganta, um câncer que a consome de dentro para fora, um castigo físico pela maldade que proferiu. É a natureza sendo pervertida, a vida de uma criatura inocente sendo usada como combustível para uma vingança que ecoa do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Uma prova de que o silêncio às vezes pode ser o grito mais alto de todos. E se o seu problema não for um inimigo, mas um amor não correspondido? Para isso, Cipriano tem um arsenal de rituais que beiram a insanidade, magias que não buscam o amor, mas a posse. A submissão total da alma e do corpo da pessoa desejada. Uma das mais bizarras envolve o uso de um coração de boi. Sim, um coração de boi, fresco, ainda quente do matadouro. O ritual deve ser feito em uma sexta-feira, à meia-noite, a hora em que os véus entre os mundos estão mais finos. Você deve pegar o coração e colocá-lo sobre um prato de barro. Ao lado, acenda 2 velas pretas, feitas com sebo animal, cujo cheiro rançoso já impregna o ambiente com uma aura de morte. Você então escreve o nome da pessoa amada 7 vezes em um papel, e o seu nome por cima do dela,
Também 7 vezes, para simbolizar o seu domínio. Com uma faca de cabo de osso, você faz um corte profundo no meio do coração, criando uma cavidade. Dentro dessa cavidade, você insere o papel dobrado junto com um pouco do seu cabelo, algumas aparas de suas unhas e, o mais importante, 3 gotas do seu sangue, o elo vital que conectará a sua energia à da vítima. Depois de colocar tudo dentro, você pega 7 agulhas de aço e começa a costurar o corte no coração, como se estivesse fechando uma ferida. A cada agulha espetada, você chama pelo nome da pessoa, ordenando que ela não tenha paz, que não tenha sossego, que não consiga comer, beber ou dormir sem pensar em você. Onde quer que você esteja, seu pensamento estará em mim. Seu coração é meu, sua mente é minha, seu corpo é meu. Depois de espetar as 7 agulhas, o coração, agora um receptáculo de magia negra, deve ser enterrado aos pés de uma árvore seca, uma árvore sem vida, para que a energia da morte cele o feitiço. O livro diz que, à medida que o coração apodrece debaixo da terra, o coração da pessoa amada apodrece de amor por você. Não um amor puro, mas um amor doentio, uma obsessão que a consome, que a faz abandonar tudo e todos para estar ao seu lado, como um zumbi, um escravo da sua vontade. Ela não entenderá o porquê, mas sentirá uma necessidade incontrolável de te procurar, de se entregar a você, mesmo que isso signifique a sua própria destruição. É a transformação do afeto em uma prisão espiritual, uma prova de que o inferno pode ser um coração que bate fora do peito, enterrado em solo profano. Mas e se a sua ambição for maior? E se você não quiser o amor de uma pessoa, mas sim o poder de ver o futuro, de saber os segredos mais bem guardados de seus inimigos? Para isso, Cipriano oferece um dos rituais mais profanos e perigosos, a evocação do espírito de um morto. Não se trata de uma simples sessão espírita, mas de forçar uma alma a se tornar sua escrava, sua informante. O ritual exige que o feiticeiro vá até um cemitério em uma noite de tempestade, pois a energia caótica da natureza alimenta esse tipo de magia. Ele deve encontrar o túmulo de um suicida, pois, segundo o livro, essas almas estão presas entre os mundos, desesperadas e mais fáceis de contatar. Carregando uma pá e um saco de sal, o feiticeiro deve profanar a sepultura. Ele não precisa desenterrar o caixão, mas sim cavar até sentir a madeira do topo. Nesse momento, ele derrama o sal sobre a terra, criando uma barreira para que o espírito não possa atacá-lo. E então bate 3 vezes na tampa do caixão com um osso de cachorro preto. Em seguida, ele grita o nome do falecido e o ordena a despertar em nome das entidades infernais que Cipriano comanda. O livro descreve que o ar se tornará gelado, um cheiro de terra molhada e decomposição subirá do buraco e uma voz, um sussurro vindo do nada, perguntará: quem ousa perturbar o meu sono? O feiticeiro, então, sem demonstrar medo, deve dizer que é seu novo mestre e que, em troca de paz para sua alma atormentada, o espírito deverá lhe obedecer. A partir daquele momento, a alma do suicida se torna um espião. O feiticeiro pode perguntar sobre o futuro, pode pedir para que o espírito vigie seus inimigos e lhe conte seus segredos, pode até mesmo enviar o espírito para atormentar os sonhos de seus desafetos. O morto se torna uma ferramenta, uma arma invisível. No entanto, o livro adverte: o pacto é frágil. Se o feiticeiro demonstrar fraqueza ou se não cumprir a promessa de eventualmente realizar rituais para dar paz à alma, o espírito se rebelará. A assombração se voltará contra seu mestre. O espião se tornará o carrasco. A voz que antes sussurrava segredos, agora sussurrará ameaças ao pé do seu ouvido durante a noite, o empurrando lentamente para a mesma loucura, para o mesmo destino trágico daquele a quem ele ousou escravizar.
Avançando pelas páginas amareladas e manchadas do livro, encontramos uma magia que revela a profunda crueldade e o poder de manipulação da natureza que Cipriano dominava. É um feitiço para causar discórdia e destruição na casa de uma família, para transformar o amor em ódio, a harmonia em caos. O ritual é chamado de o ovo da serpente. O feiticeiro precisa obter um ovo de galinha, mas não um ovo comum. Deve ser um ovo galo, ou seja, um ovo não fertilizado que nunca geraria vida. Este ovo, símbolo da esterilidade e do fracasso, é a base da maldição. O feiticeiro leva o ovo para um lugar isolado e, com um prego, faz um pequeno furo em uma das extremidades. Por esse buraco, ele drena toda a clara e a gema, deixando o ovo oco. Em seguida, ele prepara uma mistura diabólica: pimenta em pó, enxofre, terra de cemitério e, o mais importante, veneno de cobra, extraído de uma serpente peçonhenta. Com um funil minúsculo, ele enche o ovo com essa mistura de ódio e discórdia. Depois, ele sela o buraco com cera de uma vela preta, tornando o ovo uma pequena bomba de energia negativa. O próximo passo é o mais arriscado. O feiticeiro deve encontrar uma maneira de esconder o ovo dentro da casa da família que deseja destruir. Pode ser no forro do telhado, dentro de uma parede, no fundo de um armário, em qualquer lugar onde não seja encontrado. Uma vez que o ovo está no local, a maldição começa a se espalhar, como um veneno invisível no ar. A energia do ovo da serpente começa a envenenar as relações dos moradores. Pequenas discussões se transformam em brigas violentas. A desconfiança surge entre marido e mulher, pais e filhos. A prosperidade da casa começa a minguar. Aparelhos quebram, negócios fracassam, doenças surgem do nada. A casa, antes um lar de paz, se torna um campo de batalha, um lugar de tristeza e angústia. Os moradores sentem que há algo de errado, uma presença pesada, um frio constante, mas não conseguem identificar a fonte. Eles estão vivendo sobre um ninho de cobra espiritual, e enquanto o ovo estiver lá, o veneno continuará a agir, destruindo lentamente a família de dentro para fora, até que não reste nada além de ruínas e corações partidos. Tudo por causa de um simples ovo pervertido e transformado em um catalisador do mais puro mal. Agora, adentramos um território ainda mais sombrio, onde a magia não visa apenas influenciar os vivos, mas sim controlar os mortos e as energias da morte para fins egoístas. Refiro-me à mão do morto afortunado. Um ritual para criar um amuleto macabro que supostamente atrai riquezas e protege contra inimigos. O processo é horrendo e não é para os fracos de espírito. O feiticeiro precisa ir a um cemitério à meia-noite e encontrar o túmulo de um homem que tenha sido enforcado. A forca, na magia antiga, é um símbolo de poder e de uma morte violenta, o que impregna o corpo com uma energia única. O feiticeiro deve violar a sepultura e desenterrar o cadáver. Com uma faca consagrada aos demônios, ele deve amputar a mão esquerda do enforcado. A mão esquerda associada ao caminho sinistro e ao oculto. Com a mão em sua posse, ele deve voltar para casa e iniciar o processo de mumificação. A mão é mergulhada em uma solução de sal, enxofre e ervas específicas por 40 dias e 40 noites, período que simboliza a provação e a transformação. Durante esse tempo, a cada noite, o feiticeiro deve recitar encantamentos do livro, pedindo que o poder daquele homem, a sua sorte de ter escapado das misérias da vida através da forca, seja transferido para a mão. Após os 40 dias, a mão estará seca, mumificada, com os dedos encurvados em uma garra. Ela se tornou a mão da glória, ou mão do morto afortunado. O livro ensina que, se o feiticeiro acender uma vela feita da gordura do mesmo enforcado e a colocar nos dedos da mão mumificada, a chama terá propriedades mágicas. Ela paralisará todos que a virem,
permitindo que o feiticeiro roube casas sem ser notado. Se a mão for mantida em um saco de couro preto, junto com moedas de ouro, ela multiplicará a riqueza do seu dono. Ela também serviria como um poderoso escudo contra maldições e ataques físicos, pois a energia da morte que ela carrega repeliria qualquer força negativa. Carregar a mão de um morto como amuleto é uma das ideias mais bizarras e nefastas do Grimório. Uma violação de todos os preceitos morais e espirituais. É o ato de transformar um resto humano, um símbolo de tragédia, em uma ferramenta para o ganho pessoal, mostrando que, para Cipriano, nem mesmo os mortos tinham o direito de descansar em paz. Por fim, chegamos ao ápice da feitiçaria cipriânica, o ritual que o coroou como o mestre das artes negras, a magia de criar um homúnculo, um ser artificial, um pequeno servo feito de matéria orgânica e magia negra. Este é um dos segredos mais profundos e bizarros do livro. O processo começa com o feiticeiro obtendo sêmen humano e o depositando em uma vasilha de vidro hermeticamente fechada. Essa vasilha é então enterrada em esterco de cavalo quente por 40 dias. O calor da decomposição do esterco simula o calor de um útero, iniciando um processo de putrefação e, segundo o livro, de animação. Após os 40 dias, ao abrir a vasilha, o feiticeiro encontrará algo que se move, uma forma translúcida e quase humana. Este é o corpo etéreo do homúnculo. Agora ele precisa ser alimentado, e seu alimento é sangue humano. Diariamente, o feiticeiro deve adicionar algumas gotas de seu próprio sangue na vasilha. A criatura começará a crescer, a tomar uma forma mais definida, parecendo um pequeno ser humano, não maior que a palma de uma mão. Durante todo esse tempo, o feiticeiro deve conversar com a criatura, ensinando-a, dando-lhe ordens, ligando-a à sua própria consciência. Após 40 semanas, o tempo de uma gestação humana, o homúnculo estará completo. Ele é descrito como um pequeno servo leal, com uma inteligência limitada, capaz de realizar tarefas simples, como espionar pessoas, buscar objetos pequenos ou sussurrar segredos nos ouvidos de alvos adormecidos. Ele é uma extensão da vontade do seu Criador, um ser que existe entre o mundo físico e o espiritual, invisível para a maioria das pessoas. Ter um homúnculo era o sinal máximo de poder de um feiticeiro. Era a capacidade de criar vida, ainda que de forma profana e artificial. Era brincar de Deus. No entanto, o livro alerta que a criatura é um reflexo sombrio da alma de seu mestre. Se o mestre for cruel, o homúnculo será uma criatura de pura maldade. E se ele se rebelar, o que é um risco constante, ele se voltará contra aquele que o criou, usando todos os segredos que aprendeu para destruir seu mestre. É a criação se voltando contra o Criador, um lembrete aterrorizante de que existem portas que, uma vez abertas, e vidas que, uma vez criadas pelas artes das trevas, nunca mais poderão ser fechadas ou desfeitas. E assim, o legado de São Cipriano perdura, não em altares de igrejas, mas no sussurro amedrontado daqueles que conhecem o verdadeiro poder contido em seu livro de capa preta.